Silêncio. É assim que o pensamento mais persistente começa. Sem anúncio, sem aviso, sem gesto visível. Um pensamento que não pede permissão e não se mostra para ninguém. Ele atravessa a mente em fragmentos. Uma lembrança rápida, uma sensação no corpo, um desconforto estranho que surge do nada. É dessa forma que alguém continua pensando em você escondido, mesmo jurando para si que já seguiu em frente. Carl Jung afirmava que aquilo que toca o inconsciente não desaparece pelo simples ato de querer. Pode ser empurrado para baixo, racionalizado, disfarçado de maturidade. Ainda assim, continua ativo. Um vínculo que foi emocionalmente intenso cria raízes psíquicas. E raízes não se arrancam com palavras. Elas permanecem no escuro, nutrindo pensamentos que o ego prefere negar. Talvez você já tenha sentido algo assim. Um aperto repentino no peito, uma inquietação sem causa aparente, um impulso de lembrar justamente no momento em que decide esquecer. Jung chamava isso de ressonância inconsciente. Dois sistemas psíquicos que se tocaram profundamente continuam reagindo um ao outro, mesmo à distância, mesmo no silêncio. A promessa aqui não é alimentar fantasia, é oferecer clareza. Em poucos minutos, você não vai adivinhar se ele ainda pensa em você. Vai reconhecer. O inconsciente sempre deixa rastros, e esses rastros são muito mais confiáveis do que mensagens, curtidas ou ausências calculadas. O erro mais comum é procurar sinais externos. O olhar vai para redes sociais, coincidências digitais, comportamentos visíveis. Tudo isso pertence à superfície. O que realmente importa acontece dentro. Jung ensinava que a psique se organiza por símbolos e tensões internas, não por declarações conscientes. Pensar escondido é um movimento interno, silencioso e contínuo. Sempre que alguém tenta seguir adiante sem elaborar o que sentiu, nasce uma divisão interna. Uma parte quer avançar, outra permanece ligada. Essa parte empurrada para o fundo se torna sombra. E a sombra não fica quieta. Ela se manifesta em pensamentos recorrentes, comparações involuntárias, irritação sem motivo, nostalgia súbita, dificuldade de se envolver plenamente com outra pessoa. Aqui entra uma chave simples, curta e poderosa. O que não for integrado, retorna. Relações sem fechamento não terminam. Elas mudam de lugar, descendem ao inconsciente e passam a agir de lá, moldando emoções, escolhas e pensamentos que a pessoa não consegue explicar. Imagine uma represa. A água represada não desaparece, a pressão aumenta. Pequenas fissuras surgem. O inconsciente funciona da mesma forma. Pensar em você não aparece como saudade declarada, surge como tensão interna, como incômodo, como um mal-estar silencioso sempre que algo lembra sua presença. O ego pode repetir que tudo acabou. Precisa dessa história para manter controle. Mas a psique é mais honesta que o discurso. Ela fala por imagens, impulsos e repetições. E é isso que você vai aprender a perceber aqui. Não se trata de controlar sentimentos alheios. Trata-se de compreender o vínculo. Ao entender o que ainda opera no inconsciente dele, algo em você também se reorganiza. A ansiedade diminui, a confusão se dissolve, a dependência de sinais externos perde força. Se ele ainda pensa em você, o inconsciente já revelou isso. Aprender a escutar muda tudo. A mente consciente acredita que escolhe. O inconsciente reage. Essa diferença muda tudo quando se trata de vínculos afetivos. Carl Jung observou que grande parte do amor não acontece entre duas pessoas reais, mas entre uma pessoa e a imagem interna que ela projeta no outro. É por isso que certas conexões parecem impossíveis de romper. Elas não vivem apenas na memória, vivem no símbolo. Quando ele pensa em você escondido, não é necessariamente em quem você é hoje, mas no arquétipo que você ativou dentro dele. Ânima, no caso do homem. A imagem do feminino interno que organiza emoções, sensibilidade, sentido.
Quando essa imagem é tocada por alguém real, cria-se uma marca profunda. E marcas simbólicas não obedecem ao tempo cronológico. Mesmo que ele tente se distrair, racionalizar, seguir outro caminho, o inconsciente continua comparando, não por maldade, por estrutura. A psique busca coerência interna. Aquilo que foi significativo tenta se repetir até ser compreendido. Jung chamava isso de compulsão à repetição simbólica. A pessoa não entende por que pensa, apenas pensa. O ponto central aqui é diagnóstico emocional. Não se trata de saudade comum, trata-se de sombra não integrada. Tudo aquilo que ele não viveu plenamente com você, tudo o que ficou suspenso, foi empurrado para o inconsciente. E o inconsciente não esquece, ele reencena. Talvez você perceba isso em pequenas rupturas no comportamento dele. Oscilações, aproximações sutis seguidas de afastamento, silêncios longos e depois curiosidade súbita. Não porque ele quer confundir, mas porque duas forças internas estão em conflito. Uma quer seguir, outra ainda está presa ao símbolo que você representa. Aqui entra uma metáfora simples, um labirinto interno. Ele anda, escolhe caminhos, acha que saiu, mas volta sempre ao mesmo ponto emocional. Enquanto o centro não for compreendido, o labirinto continua ativo. Pensar em você escondido é sinal de que o centro ainda está vivo. Entender isso muda sua posição. Você deixa de interpretar tudo como rejeição pessoal. Passa a enxergar o movimento psíquico, e isso devolve poder, não sobre ele, mas sobre você. Existe um momento específico em que o inconsciente se revela. Não é no drama, é no detalhe. Jung dizia que o inconsciente fala em símbolos pequenos, porque o ego não presta atenção. Um pensamento rápido, uma emoção deslocada, um incômodo sem causa. É aí que você reconhece se ele ainda pensa em você. Quando alguém reprime um vínculo, a energia psíquica não some, ela se desloca. Pode virar irritação, comparação constante, idealização do passado, dificuldade de se entregar a alguém novo. O nome disso é deslocamento afetivo. E ele denuncia aquilo que ainda não foi elaborado. No fundo, não é você que falta, é a parte dele que despertou quando esteve com você. Por isso a lembrança retorna sem aviso. Por isso a sensação aparece quando ele menos espera. O inconsciente não pergunta se é conveniente. Ele apenas responde ao que foi significativo. Aqui entra uma chave curta. Aquilo que toca a alma exige consciência. Enquanto não há consciência, o pensamento retorna, não para atormentar, mas para ser integrado. No meio desse entendimento, algo importante precisa ser dito. Muitas pessoas vivem padrões repetidos no amor sem perceber o que realmente as bloqueia. E se você sente que sempre ama mais, espera mais, se doa mais e recebe menos, isso não é azar, é estrutura psíquica. Existe um diagnóstico possível para isso. Por isso, aproveite este momento e acesse o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele revela o que está te impedindo de ser amada, quais padrões inconscientes você repete e o que precisa ser integrado para mudar esse ciclo. O link está no comentário fixado. E escreva agora nos comentários: eu recebo o amor. Não como frase vazia. Jung explicava que a psique responde à permissão interna. O universo só envia amor para quem aceita receber. Escrever isso é um gesto simbólico, um sinal para o inconsciente. Ao fazer isso, você muda o foco, sai da espera inconsciente e entra na consciência ativa. Isso reorganiza tudo. Pensar escondido não é um ato romântico, é um sintoma. Um sinal de que algo não foi fechado internamente. O ego tenta resolver com lógica. O inconsciente responde com imagens. Por isso sonhos são tão frequentes nesses casos. Por isso lembranças surgem sem contexto. A psique está tentando concluir uma experiência. Jung chamava esse processo de individuação interrompida.
Um encontro que deveria gerar crescimento, mas foi cortado antes da assimilação. O resultado é uma energia psíquica suspensa, nem viva, nem morta, apenas ativa. Quando ele ainda pensa em você, o que realmente acontece é uma luta interna entre controle e entrega. A parte consciente quer domínio, a inconsciente quer verdade. E a verdade é que algo ali foi real demais para ser simplesmente apagado. Essa dinâmica também explica por que, muitas vezes, você sente algo mesmo sem contato. A projeção cria um campo, não místico, mas psíquico. Emoções não resolvidas buscam ressonância. É como uma corda vibrando quando outra é tocada. O mais importante aqui não é confirmar o pensamento dele, é entender o seu lugar nisso. Quando você compreende a dinâmica simbólica, deixa de se encolher, passa a ocupar sua posição com dignidade, não como alguém esperando ser escolhida, mas como alguém que foi significativa. Isso muda a postura interna, e a postura interna muda o tipo de amor que você atrai. Existe uma armadilha silenciosa em tentar decifrar demais o outro. A mente quer respostas rápidas, o inconsciente pede profundidade. Jung alertava que quem olha demais para fora perde o acesso ao próprio centro, e sem centro, qualquer sinal vira ansiedade. Por isso, o verdadeiro movimento aqui é interno. Perguntar menos "ele pensa em mim" e mais "o que esse vínculo ativou em mim?". Essa pergunta desloca o eixo, tira você da espera e devolve a autonomia emocional. Uma visualização simples ajuda. Imagine todos os pensamentos que você acredita que ele tem sobre você como fios soltos. Agora imagine recolher esses fios e trazê-los de volta para o seu próprio peito. Não para apagar a história, mas para integrar a energia. Isso é função transcendente, a capacidade de unir opostos dentro de si. Nesse ponto, um gesto simples fortalece esse processo. Curta este vídeo agora. Não é apenas apoio ao conteúdo, é um ato simbólico de escolha consciente. Você sinaliza para si mesma que está pronta para sair da confusão e entrar na clareza. Quando você se escolhe, a psique responde, sempre. Pensar escondido é menos sobre ele e mais sobre o tipo de vínculo que foi criado. Vínculos verdadeiros transformam, mesmo quando acabam. A diferença entre quem sofre e quem amadurece está na integração. Se ele ainda pensa em você, isso não garante retorno, garante significado. E significado não é pouco. Significado é base para relações mais conscientes, mais inteiras, mais recíprocas. Ao compreender a dinâmica da sombra, da projeção e da individuação, você deixa de romantizar a dor. Passa a usar a experiência como alavanca de crescimento. Jung dizia que não nos libertamos evitando o sofrimento, mas compreendendo-o. Esse entendimento encerra um ciclo interno, e ciclos encerrados não prendem, eles fortalecem. A partir daqui, sua postura muda, seu campo muda, suas escolhas mudam, e é assim que o amor deixa de ser espera e passa a ser encontro. Existe um ponto decisivo que quase ninguém percebe. Pensar escondido não mantém um vínculo vivo. O que mantém vivo é a energia que você continua investindo sem perceber. Jung afirmava que a libido psíquica segue a atenção. Onde sua atenção permanece, sua energia se fixa. E isso vale para ele, mas principalmente para você. Se você sente que algo ainda te prende, não é sinal de fraqueza. É sinal de conteúdo inconsciente ativo. O erro é tentar resolver isso esperando um movimento externo. O verdadeiro corte acontece dentro. Quando a consciência alcança o símbolo perde o poder de controlar. Aqui está outra chave curta. Clareza dissolve apego. Quanto mais você entende o que viveu, menos você depende do que não veio. O vínculo deixa de ser ferida e passa a ser aprendizado. Nesse momento, é essencial um gesto de posicionamento interno. Escreva agora nos comentários: "Eu recebo o amor". Jung explicava que a psique precisa de permissão consciente para mudar padrões.
O universo não força experiências de amor em quem ainda está fechado na espera ou no medo. Ele responde à abertura. Ao escrever isso, você declara internamente que não quer mais sobreviver de migalhas emocionais, quer reciprocidade. Esse comentário não é para os outros, é para o seu inconsciente, e ele escuta. Quando você assume essa postura, algo muda no campo. Você deixa de tentar ser lembrada e passa a ser sentida. E isso altera completamente a dinâmica dos vínculos que se aproximam. Muitas pessoas acreditam que pensar escondido é prova de amor. Jung via isso de outra forma. Para ele, amor verdadeiro envolve presença, responsabilidade e integração. O pensamento escondido é apenas um estágio, um sinal de que a psique ainda não resolveu algo. Ficar presa a isso é confundir sintoma com destino. O amadurecimento acontece quando você percebe que não precisa ser escolhida para ter valor. O valor vem do nível de consciência que você alcança após cada experiência. Relações que não se concretizam também cumprem função. Elas revelam padrões, feridas e expectativas inconscientes. Observe sua própria história amorosa. Relações parecidas, desfechos semelhantes, sensação de dar mais do que recebe. Isso não é azar, é repetição psíquica. Até que você veja, a vida repete. Quando você vê, a vida muda. Jung chamava isso de tornar consciente. E tornar consciente é o maior ato de amor próprio possível, porque você deixa de implorar por conexão e passa a escolher com quem se conecta. Nesse estágio, mesmo que ele ainda pense em você, isso já não define mais nada. O centro volta para você. E quando o centro está firme, o amor que chega é diferente. Não vem para preencher buraco, vem para caminhar junto. Chega um momento em que entender não basta. É preciso agir simbolicamente. A psique muda com gestos claros. Se você quer romper padrões e descobrir por que sua vida amorosa parece travada, existe um passo concreto disponível agora. Faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele foi criado para revelar o que está te impedindo de ser amada, quais padrões inconscientes você repete e que tipo de vínculo você atrai sem perceber. Não é teste superficial, é um espelho psicológico. O link está no comentário fixado. Esse diagnóstico ajuda você a sair da confusão emocional e entrar em clareza. Quando você entende sua estrutura interna, para de personalizar rejeições e começa a fazer escolhas conscientes. Isso muda tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que vive se perguntando se ainda é lembrada. Às vezes, a maior ajuda é oferecer compreensão no lugar de ilusão. Pensar escondido perde força quando a consciência cresce. E a partir daqui, o que define sua história amorosa não é quem ficou pensando em você, mas quem você decide se tornar a partir disso. Chegar até aqui não é sobre descobrir o que se passa na mente de alguém. É sobre reconhecer o que se organiza dentro de você. Jung dizia que o verdadeiro encontro não acontece entre duas pessoas, mas entre duas totalidades. E enquanto você espera ser pensada, desejada ou escolhida, partes suas ficam suspensas, aguardando permissão para viver. Pensar escondido pode até existir, mas não sustenta amor. O que sustenta amor é presença, maturidade emocional e integração. Quando você compreende isso, algo se fecha por dentro, não como perda, mas como conclusão. A história deixa de ecoar como pergunta e passa a existir como aprendizado. O inconsciente não quer que você espere, ele quer que você cresça. Ele quer que você veja o padrão, atravesse a dor e integre a experiência. Esse é o processo de individuação, tornar-se quem você é, sem precisar que alguém confirme isso. Talvez ele ainda pense em você, talvez não. No nível mais profundo, isso já não é o ponto central. O ponto é, você está pronta para receber um amor que não precise ser adivinhado, um amor que não viva no silêncio, na ausência ou na dúvida? Aqui está o convite final. Se você quer compreender de verdade o que está bloqueando sua vida amorosa, por que certos relacionamentos não avançam e como sair desse ciclo, faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele revela padrões inconscientes, feridas emocionais e o tipo de vínculo que você atrai sem perceber. O link está no comentário fixado. Clareza não é luxo, é necessidade emocional.
E antes de sair, escreva nos comentários: eu recebo o amor, não como esperança, mas como decisão interna. Jung ensinava que a psique responde àquilo que é aceito conscientemente. O universo só envia amor para quem está disposto a recebê-lo sem medo, sem autoabandono e sem implorar. Até o próximo vídeo.